Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. E cada vez mais buscando trazer informações para vocês, trazer pessoas que inspiram vocês, tá? Esse ano, 2023, queremos trazer pessoas que possam deixar um legado para vocês que vocês se inspirem, saiam de cada episódio pessoas melhores, pessoas mais determinadas, que busquem aí seus sonhos, suas metas pessoais, que vocês possam escutar a história de outras pessoas e trazer um pouco para a realidade de vocês. Cada história é diferente, mas sempre a gente fica com algum ponto, com alguma pulga na orelha, né, atrás da orelha, para que a gente possa trazer para as nossas vidas, ok? Então, se inscreve no nosso canal, Pernambuco Consultora, segue a gente no Instagram, deixa comentário, sugere quem você quer que a gente traga, tá? Que a gente está aqui para servir e levar cada vez mais informações para vocês, tá? E hoje estamos com uma pessoa especialíssima, extremamente bem cotada aqui para o nosso episódio. O nome que desde o começo, que eu disse, eu quero pessoas que inspirem esse ano, foi a primeira pessoa que apareceu. Estamos com Paula Meira, tá? Do Interne, não é isso? E ela vai conversar aqui com a gente, contar um pouco da história dele, contar um pouco da história do Interne, que eu fiz um pouco da tarefa de casa, Paula, para, né, a gente pra entender um pouquinho de onde tinha vindo a empresa, de onde tu tinhas vindo, mas ninguém melhor do que você mesmo para contar. Então, fala aí pra gente quem você é hoje. Quem é Paula Meira? Quem é? Oi, Mariana, é um prazer muito grande estar aqui. É uma honra ter toda essa apresentação, esse carinho seu e querer que eu divida com as pessoas um pouco do meu suor, da inspiração, da determinação e, principalmente, acho que o maior exemplo que eu posso dar às pessoas é da disciplina. Então, desde o começo, onde eu decidi ser uma empresária, foi a disciplina que sempre me ajudou a traçar minhas metas e alcançá-las. Porque muito mais do que motivação, a disciplina que lhe leve a algum lugar. A motivação pode acontecer nos dias de sol e desaparecer nos dias de chuva. Isso é normal para todo mundo. Nós, mulheres, podemos estar passando por um período de TPM, de muitas tarefas, mas quando você é disciplinada, e aí é isso que eu digo para você e para todos que estão nos ouvindo, a determinação da disciplina lhe faz chegar em algum lugar. Eu sou a filha mais velha, a neta mais velha de uma família onde meu avô foi empreendedor, mas o grande exemplo da minha família veio da minha avó, que tem um belíssimo nome de Esther, Esther Soto Carvalho. Ela é fundadora do Hospital do Câncer de Pernambuco, junto com outras amigas. Então, desde muito cedo, minha avó tinha 27 anos, numa época, ela já morreu desde 2009. Qual foi o ano, Paula, da fundação do hospital? 1946, mais ou menos, por aí. Olha que ousada já, né? E ela tinha 27 anos. Tinha uma vida bastante confortável, já tinha 5 filhos e decidiu que ela deveria ajudar o próximo de tanto que ela recebia de bênçãos e graças de Deus na vida dela com muito conforto. Meu avô era um grande empresário aqui, então foi muito mais por uma questão de que tudo que a gente fala hoje, de solidariedade, de compromisso social, de visão ao próximo. Servidão, né? E aí o que ela imaginou naquela época junto com algumas amigas? E obviamente quem convidou ela foi a esposa de um médico. Naquela época, o doente indigente, hospitalizado, que nós hoje não conseguimos nem imaginar uma situação como essa, ele não tinha apoio nem acolhimento de nada. Nem das pessoas físicas, nem dos órgãos institucionais e governamentais, porque era um indigente hospitalizado. Então, esse Quem indivíduo ia pagar, não é isso, era né? Totalmente invisível. E aí eles escolheram ainda uma situação um pouco mais grave, que era o paciente de câncer, que naquela época não sabia se o câncer era contagioso ou não. Eram pessoas que ficavam muito próximas dos leprosos. Você excluía ele da sociedade porque você não sabia o que era aquilo. Você não tinha diagnóstico, você não tinha PET scan, você não tinha quimioterapia, você não tinha radioterapia, você não tinha nada. Nem se entendia sobre a doença, né? Exato. De onde vinha, como pegava, exato. né? Que não pega, então ela pegava. começou trabalhando num pavilhão e daí a história, para a gente chegar à minha história, vou passar um pouquinho pela dela, ela chegou a fazer a clínica do câncer, da clínica do câncer virou o Hospital do Câncer. Sempre com muito amor, muita determinação e muita disciplina. Do dia que minha avó entrou, aos 27 anos, ao dia que ela se afastou, aos 91,
27 a 91. Por ordem médica, morreu com 92. Ela não deixou de ir ao hospital nem uma semana da vida dela. Então, ela tinha um compromisso fixo. Foi presidente a maioria do tempo, como a Sociedade Mantenedora do Hospital, que é a Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, onde nós todos sabemos que é uma das instituições mais admiradas no estado de Pernambuco. Eu tive o privilégio de ter isso dentro de casa e, quando eu já estava casada, eu tive o privilégio de me tornar voluntária. E, a partir desse meu trabalho voluntário, eu fui convidada para ser colaboradora do Hospital do Câncer, como funcionária, carteira assinada, com horário igual a todo mundo, chegando 7 horas da manhã, trabalhando 6 horas, largando às 13, porque eu tinha outras responsabilidades, e fazendo a coordenação de captação de recursos, que até hoje é uma das coisas mais importantes para o hospital, para ajudar a sobreviver. Muitas pessoas sabem, mas sempre é bom reforçar, que o SUS é uma determinação maravilhosa feita pelo governo brasileiro, mas ele não tem recursos suficientes. Então, os recursos do SUS são escassos e fica sempre faltando para todo hospital que trabalha com SUS, quer seja filantrópico, quer seja público, recursos. Então, teu papel era buscar esses recursos. Sim. Né? Buscar. Com muitas campanhas. Buscar isso. Era fomentar investimentos, doações, envolvimentos, para que o hospital pudesse ter a receita das doações, mais a receita das doações. E esse foi um grande aprendizado, porque eu convivi com as duas piores situações da vida, a pobreza e a doença. E ali eu aprendi muito. E a escassez também, né? Porque imagina, você querer fazer e ter o recurso escasso, né? A Mari, escassez teve uma vez recurso, que eu né? estava na sala e bateu uma pessoa e queria falar comigo. E a gente só tinha direito a fazer, pela determinação do programa, 360 quimioterapias mês. E uma senhora abriu a porta e disse: por que eu não vou ter chance de sobreviver se eu estou acima desse número de 360? Eu disse: eu vou fazer qualquer campanha, a senhora vai se tratar. Pelo amor de Deus, Então, vou aumentar assim, para 360, né? Para que a senhora não, possa. mas não era uma determinação que já vinha do governo federal para cada hospital, porque entendi. a gente imagina que às vezes não é uma mesquinharia, mas na verdade repartir o pão é muito difícil. E todas as pessoas que precisam tomar decisões, quer seja na sua empresa, quer seja na minha, quer seja no hospital, quer seja no governo, repartir o pão não é para todo mundo. Só quem soube repartir o pão da melhor maneira do mundo foi Jesus. Mas na Terra é uma missão muito difícil. E essa missão continua sendo difícil até hoje. Então, eu trabalhei lá 6 anos. E aí, quando completou o 6º ano, meu primo, Valdemir Miranda Neto, que é uma pessoa que é um irmão para mim na vida, disse: Paula, vamos abrir a nossa empresa. Eu disse: não, Val, eu preciso trabalhar no Hospital do Câncer, o pessoal precisa muito de mim, eu faço muita diferença aqui. Ele disse: eu lhe prometo, que eu tinha 34 anos, eu lhe prometo, quando a gente fizer 50 anos, nós vamos ter a nossa ONG. Isso foi uma promessa para me estimular a pedir demissão e saber que eu não estava tirando nada e que eu ia chegar em algum momento Saber e que uma devolver. hora você ia poder dar um retorno que você estava dando lá no hospital, de repente, através Por dessa que eu ONG, conto essa né? história? Primeiro, para entender a minha vocação e a minha forma de servir e de amar ao próximo. De todas as maneiras que eu posso. Dentro da minha empresa, fora da minha empresa. E aonde houver uma necessidade e houver uma possibilidade que eu possa ajudar, eu sempre estarei disposta a fazê-lo. Essa é a raiz da minha cultura genética, da minha cultura social e da minha cultura que eu implantei para a minha vida com a disciplina de fazer isso. E a gente veio para uma situação extremamente desafiadora, onde eu sou muito feliz de ser empresária há 25 anos, mas a história não é tão bonita assim. É uma história de muito sofrimento. É um equilíbrio complicado, porque você tem que crescer como empresário, como empresa, para poder fazer a sua missão, né? Sim. É suado. É suado. E aí, em 1997, nós abrimos a Interne, que, na verdade, não era Interne naquela ocasião, era Interim. Era uma empresa americana, uma franquia americana que nós compramos para trazer uma inovação, onde a gente estava oferecendo uma nova cultura de cuidados com uma prestação de serviço ao mesmo tempo. Então, você imagine
quanto o desafio foi difícil sempre. Mas já era de home care? Já era home care. Então, a gente comprou uma franquia, certo, que já era uma empresa, ainda é uma empresa muito grande nos Estados Unidos, e a gente teve que tropicalizar. Esse serviço já tinha lá, então, Esse né? serviço já tinha lá. Na verdade, esse é um serviço que, até hoje, ele é uma liberalidade. No seu plano de saúde, no meu, ou de qualquer outra pessoa que esteja nos ouvindo, isso não é um direito adquirido, como fazer um exame no laboratório X, ir para o hospital Y. Até hoje, mesmo as pessoas que têm um plano de saúde, isto é uma liberalidade de um acordo entre o plano de saúde, o médico que indica, o paciente que vai receber e a empresa. Então, ainda, só explicar, não existe ainda a escolha de poder ter esse serviço. Tipo, eu escolho o hospital. A escolha existe. Certo. Ela existe. Não é que ela existe, ela pode existir, mas certo, parte de uma negociação. Certo. Não é uma coisa tão simples quando você pegar uma carteirinha de um plano de saúde e dar entrada em qualquer hospital. Em qualquer hospital que esteja credenciado, dar entrada em qualquer laboratório que esteja credenciado. Então, é necessário, que às vezes as pessoas não entendem desse tipo de serviço. Então, a nossa luta, precisa e aí eu falei que o médico isso, né, prescreva, justifique, né, que tem que o plano de saúde aceite, que a família concorde. Então, é uma operação onde a interna ela é como uma mola propulsora no meio, mas ela tem uma série de atores, que é a fonte pagadora, o médico prescritor, a família e o paciente, para você fazer essa interseção entre todos eles e gerar interdependência para que todos entendam que isso é um benefício. Então, se todos não entenderem, esse serviço não existe. Então, sempre foi de muita luta. A gente vai chegar nessa hora, vai ter que me contar, mas quando eu fui estudar, Paula, sobre o negócio, eu fiquei assim, como conseguir que toda aquela infraestrutura do hospital seja convencida para o paciente e para a família, como você está dizendo, que pode ter na sua casa. Um exemplo, né? Eu fui ter meu parto, um exemplo, né? Lógico, não estou falando que parto seja feito através de lá, mas um serviço que, se desse alguma coisa errada comigo, eu estava no hospital. Sim. Então, eu acho que é um desafio de vocês, até vocês explicarem o que a empresa é, né? Tanto, imagina lá atrás, quando foi fundada. Exatamente. Então, muitas vezes a gente explicava e as pessoas não compreendiam. Porque, ao mesmo tempo que você precisava vender o serviço, você precisava vender o conceito do serviço. E até hoje a regra é a mesma, 25 anos depois. Aonde você tem que primeiro explicar, convencer e criar a credibilidade e o respeito. Hoje, a comunidade mais fortalecida em relação ao nosso nome e à prestação de serviço é a comunidade médica. Porque é ele que determina, é ele que prescreve, é ele que orienta e é ele que diz a hora certa. O paciente, quando ele está agudo, o lugar que ele tem que estar é no hospital. Um paciente, quando precisa fechar o diagnóstico, onde é que ele tem que estar? Nos exames laboratoriais, nos ambulatórios ou nos consultórios médicos. Quando tudo isso acontece, a gente chega no segundo momento. Então, por isso que nós somos tão fortes para as crianças que nascem com problema ou que têm alguma síndrome e precisam de um tratamento mais prolongado, que não é o objetivo de ninguém, que as crianças nasçam todas saudáveis, mas quando isso não acontece, a gente pode ajudar as famílias levando para casa. E os idosos, porque eles têm, às vezes, doenças crônicas de maior longo prazo, uma sequela de AVC e outras coisas. E essas pode pessoas ter um tratamento não necessariamente dentro do hospital. Não precisa. Né? Não precisa. E uma terceira vertente que é muito forte é a paliação. Muita gente não sabe exatamente o que é a paliação. É aquele momento onde você tem o término da sua vida, da sua passagem aqui. E, naquele momento, a sua melhor opção não é estar em um hospital isolada da sua família. É você estar onde você construiu tudo. Aí eu trago um pouquinho para o seu negócio. Você escolhe um belíssimo apartamento da Pernambuco Consultora, você faz a decoração mais linda, quando a gente comentou aqui da sua sala belíssima, e de tudo que vocês fazem com todo bom gosto, carinho e aconchego. E aí, no momento para você mais difícil, que você está fragilizada, que você gostaria de estar junto com todas as pessoas que você ama, que você gostaria de estar num lugar onde lhe traga paz e tranquilidade, para que você possa realmente chegar a um momento de saber que você vai ter que partir. Porque de todos nós na vida, todos, a gente só tem uma certeza absoluta e que a gente considera relativa. De que iremos embora. Mas a gente não considera essa certeza. A gente até faz planejamento. A gente sabe que é real, mas... a gente não considera.
Parece que não Então, vai assim, acontecer. nesse momento, para quem ama muito e para quem tem consciência do que vai acontecer, eles querem estar junto. Eles querem passar aquele momento. Então, às vezes, é um momento de emoção, suponhamos, um paciente que já esteja numa fase terminal, já lutou 5, 6, 7, 8, 9 anos com uma doença grave e chegou um momento que não tem mais o que fazer. O que é que ela vai estar fazendo fora do ambiente que ela construiu para ela, onde a gente chama uma das palavras mais lindas que existe, lar. Ali é o lar. E não importa se o lar é rico ou se o lar é pobre. Também visitas também, né, Paula? Mas ali é a sua referência. É isso. O seu apartamento de 1.000 metros, ele tem tanta importância para você quanto o seu estúdio de 40. Aquela é a sua referência, é a sua cara, é a sua maneira, é o que você projetou para você na sua vida. Então, você poder voltar para o seu lar, e aí tem essa conexão com o que você está falando, da construção da casa, ou da sua casa de praia. Quantos pacientes pediram, no momento que não tinha mais o que fazer, assinaram um termo de responsabilidade e receberam um tratamento nas suas casas de praia, porque é o lugar que mais gostava. Quantos pacientes pediram para ir para uma cidade um pouco mais distante, como Gravatá, porque ali é toda a sua memória afetiva. É onde você criou seus netos, é onde você passou boa parte do seu tempo, é onde tem seu animal de estimação. Então, tudo isso a gente ajuda. Eu entendo, Paula, que é um serviço também que dá mais condição da pessoa, já que está num momento, independente se está perto de falecer, mas num momento tão fragilidade de doença, é um serviço que dá a chance da pessoa estar melhor do que estar num hospital. E aí a gente vai falar da parte boa, muita cura. E uma antecipação da cura. Então, muitas vezes você até tem uma lesão... emocional, né? Exato. Você tem 3 aspectos que lhe ajudam. Você tem, primeiro, o seu aspecto da sua imunidade, que ela melhora pela sua felicidade. O canal da alegria aumenta a imunidade. Então, você tem esse aspecto. Você tem estar num ambiente onde você não tem uma conexão muito forte, por melhor que seja o hospital, você tem várias pessoas com várias doenças. Então, você tem infecções cruzadas, por mais cuidados que você tenha. Então, você tem essa possibilidade. Você tem uma outra vantagem, que é justamente você ter um tempo de tratamento muitas vezes mais rápido. Por quê? Porque ele está muito personalizado. Então, é ele muito tá dirigido, né? Exato. É muito específico. Agora, eu fico me perguntando, por que será que o seu primo escolheu você? O que é que você acha? Que lá atrás, ele disse, Paula, eu quero é você. Você vai sair do Hospital do Câncer, porque a gente vai montar essas empresas juntos. O que é que você acha que você tinha lá atrás? Eu acho que a gente... Ou o brilho no olho, ou era a sua determinação, ou era o que é que ele lhe A gente tem enxergou, sinergia, né? desde que nós nascemos. Nós somos primos que temos 1 ano e meio de diferença, então fomos criados juntos. Aquele sistema de casa de avô e todo mundo junto. Meu avô, a casa no meio, a casa da minha mãe, a casa da minha tia. Todo mundo junto. Então tem uma raiz de valor, né? Isso. Uma raiz de valor E a gente familiar. já tinha muita sinergia, como tem até hoje, da forma de pensar, de como gerir os negócios, o que é que a gente achava que era oportunidade. Quando eu fui trabalhar no próprio hospital, perguntei a ele o que é que ele achava de eu deixar de ser voluntária para trabalhar. Então, assim, a gente sempre teve uma troca muito forte. E como nós dois estávamos na área de saúde, eu estava no Hospital do Câncer, ele estava dirigindo o hospital do avô dele, que era o São Marcos, então a gente viu que esse era o futuro da medicina. Então, a gente viu como uma grande oportunidade para trazer um negócio inovador e que você estaria começando assim como todo mundo. Não existe empresa de home care mais antiga do que 30 anos. A da gente já fez 25 anos no ano passado. Então, a empresa mais antiga tem 29, 30. Então, era um negócio que estava bem no início. E aí a gente tinha a oportunidade de estar junto com os americanos, aprendendo. Ficamos de 1997 até 2004 como franquia americana. Obviamente que tropicalizamos muita coisa. Você muito traz, né? Mas tem que regionalizar, tem que... Não é demais. Adaptar a maneira... Veja, tudo. existe uma diferença cultural do Rio Grande do Sul para o Nordeste, imagina dos Estados Unidos para cá. A maneira como se compra, a maneira como se autoriza as coisas, a maneira como chega. A tecnologia, a gente naquela época comprou uma tecnologia muito mais avançada do que hoje e não conseguimos implantar. Coisas que a gente viu há 25 anos atrás, a gente está implantando agora. Então, assim, é impressionante. A gente não pode estar à frente do tempo. Porque quando a gente está à frente do tempo, a gente perde tempo, energia, suor e dinheiro. Então, a gente tem que saber tem que o tempo certo. No tempo certo, na hora certa e no lugar certo. E na hora certa. Ô, Paulo, e quando você fala, assim, em disciplina, eu, particularmente, sou uma pessoa louca pela disciplina. Eu sou muito a favor. Muito, muito. Eu acredito muito na repetição. Eu acredito muito nessa coisa, assim, de que você pode estar ruim...
sei lá, triste e feliz, né? Mulher tem problema, tem não sei o quê, mas eu acredito muito nessa coisa da repetição e na disciplina. Na tua vida, assim, o que é que você entendeu que fez a diferença com relação à disciplina? Foi estar na empresa todo dia às 7 horas, foi estar disponível, foi se envolver com a empresa, foi o que é que você enxerga como a disciplina na tua vida quando você desenvolveu e até hoje, né? Porque a gente está falando que você está falando do começo da empresa, mas a empresa está aí, vento em popa ainda, crescendo, crescendo e crescendo, Eu acho né? que a coisa mais importante da disciplina, quando eu falo, é que você realmente elegeu o seu propósito. Então, o seu propósito está eleito como servir. Então, servir é, por exemplo, minha empresa funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Eu estava fazendo um cálculo que eu precisava explicar a uma pessoa, então eu vi que eu sirvo a Interne, as pessoas que usam a Interne, a 226 mil horas. Então, por quê? Eu não desligo o telefone, eu não me desligo. A empresa tem uma estrutura incrível, graças a Deus. Tem uns gerentes maravilhosos, diretores excepcionais, uma equipe altamente comprometida, mas tem necessidades que eu tenho que estar lá. Então, eu estou à disposição. Então, eu tenho disciplina não só na rigorosidade do estar, mas como está disponível para. Então, essa questão da disponibilidade, uma vez que você tem consciência, que você tem as vantagens e desvantagens de ter uma empresa que não fecha a porta. Ela não fecha. Desde o dia que ela abriu, ela só fecha a porta figurativamente por uma questão de segurança. Mas a empresa é aberta. A empresa continua. 24 horas por dia. Servindo o tempo inteiro. Não importa se é carnaval, se é dia santo, se é Natal. A maioria das pessoas que trabalham por plantão. Então, assim, você tem uma sequência. E todas essas pessoas sabem que eu estou disponível. Todas as pessoas usam essa disponibilidade na medida que precisam, sempre com muito respeito. Claro que a gente tem a possibilidade de estar aqui conversando e, se acontecer alguma coisa, tem alguém resolvendo. Então, a gente tem médico, tem enfermeiro, tem nutricionista, tem ambulância, tem motoqueiro, tem toda uma estrutura para atender para tudo. Estrutura administrativa, estrutura de falta de luz. A gente tem comitês para todas as crises. A gente tem comitê para greve, a gente tem comitê para apagão. Todo mundo sabe o que fazer na hora que acontece isso. A gente tem comitê para alagamentos, a gente tem comitê para... Quantas pessoas tem hoje na empresa? Nós temos totalmente, no total de colaboradores, 1.500, entre próprios e terceirizados. Gente, viu? 1.500 pessoas, entre próprios e terceirizados. Então, assim, com muito compromisso de treinamento, a gente já teve uma escola técnica que eu abri em 2015. Hoje nós estamos fazendo uma transformação digital. Nós temos hoje 2 pilares. Porque há 7 anos atrás, quando eu fui fazer o planejamento estratégico da empresa, a gente elegeu 56 itens. E com a maturidade, você viu que 56 itens era uma coisa absolutamente abstrata. Era uma coisa para botar numa parede e dizer que você vai fazer e não realizar nunca. Então, a gente, a partir do muito que a gente sofreu e aprendeu com a pandemia, a gente elegeu, eu tenho hoje, se você perguntar, meu planejamento estratégico, 2 itens. Humanização e tecnologia. E ponto final. A partir daí vem todos os desdobramentos. Daqui para baixo vem vários. Todos os desdobramentos. Você só tem 2 horizontes. Eu tenho 2 horizontes para cuidar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Humanização da prestação de serviço, tudo que é necessário. Uma pessoa humanizada trabalhando e tudo que a tecnologia pode ajudar para você não ter que fazer trabalhos repetitivos. Então, eu própria, que não sou uma pessoa da área de tecnologia, fazer meu primeiro curso de transformação digital para as empresas, no CESA. Foi uma grande oportunidade a gente ter o Porto Digital aqui. Comecei o primeiro módulo do curso. Infelizmente, a decisão, para você ver como foi antiga, foi antes da pandemia, e aí foi interrompido, e provavelmente eu vou voltar agora. Mas aí a gente aprendeu muito, que a gente contratou muitas consultorias, inclusive consultorias de Quando você fala pessoas... essa parte de tecnologia, é processo? É o processo máquina, de tecnologia. É processo, não, é o que é? É tudo. Deixa eu lhe dar um overview. Hoje, se você for para qualquer hospital bom do Brasil ou do mundo, você vai encontrar o PEP, que é o prontuário eletrônico do paciente. Certo. Então, você tem os dados ali. Poucos hospitais são hospitais sem papel. Você tem, no máximo, não quero errar a conta, sem ser exagerada, 10 hospitais
no Brasil, sem papel. Porque eles conseguiram construir um hospital do zero, eles conseguiram criar uma cultura antes de inaugurar o hospital, eles conseguiram treinar as pessoas. Não começaram com um monte de papel e foi tirando, né? Já começou com esse espírito. A gente vem há 25 anos cuidando de papel, estratégia, malote, assinatura. O que é que a gente fez? A gente entendeu que esse processo, ele não era... A gente começou com esse processo e começou pensando, como é que a gente bota o computador na casa de cada pessoa? Que estrutura ela vai ter? Eu tenho um paciente da Venda Boa Viagem, como eu tenho um paciente do Morro Nossa Senhora da Conceição. Internet, como espaço, tudo. Então, estrutura. A gente começou a estruturar o que é que a gente poderia trazer de mais eficaz e eficiente para o que a gente estava buscando, que era a eficiência, a intercomunicação, a interindependência e a democracia desta informação. Se eu tenho um papel em casa que me diz o que é que o paciente tem, uma pessoa, para fazer um socorro, ela tem que chegar em casa e ler o papel. E aí você perdeu o seu tempo. Aí o que é que a gente fez? A gente imaginou o que é que a gente poderia fazer, observando tudo, porque não tinha uma empresa. Até hoje, a gente pesquisou muito outras empresas, tem no máximo 10 empresas grandes. Porque você tem que ficar fazendo previsão de ocorrência, né? A gente tem que fazer tudo. Sim, né? A gente precisava de uns 5 podcasts para explicar tudo da empresa. Mas assim, são previsões. Mas aí, de forma genérica, lógico que todo mundo trabalha na área de saúde tem que fazer previsão. Isso faz parte do nosso negócio. Isso aí a gente não estava pensando só na previsão, a gente estava pensando na democratização da informação. Uma vez que o nosso desafio logístico é gigante. Eu tenho uma empresa de logística que eu não sei se eu tenho uma empresa de logística de saúde ou saúde com logística. Você fica na dúvida que, quando os consultores vão lá, eles têm dúvida. O que é que você tem mais peso? Se é a saúde ou se é a logística fazer com que a saúde chegue. Você imagine o trânsito, a roteirização, a chegada da casa dos pacientes, a dúvida. Por exemplo, a gente agora acabou, todo paciente precisa assinar uma guia. Você já foi em qualquer lugar com plano de saúde, você precisou assinar uma guia, concorda? Aquele papel, qualquer lugar que você foi. Com certeza. Qualquer um, você assinou. Entregou sua carteirinha, assinou. Aí você imagine, porque para eu mandar uma conta, eu tenho que saber quem está em casa, cadê a guia, qual é o papel, quantas vezes volta. Às vezes era 10, 12 vezes na casa de um paciente para assinar um documento para mandar. Porque não estava, porque estava tomando banho, porque o motoqueiro não pode esperar. Então, tudo isso a gente foi pensando em todos os problemas para trazer solução. E a solução vem com a tecnologia. E a tecnologia facilita a humanização, porque você não precisa cuidar de coisas que não faz parte do que você deveria estar cuidando. Aí o que é que a gente desenvolveu? Nós desenvolvemos aquilo que... O que é que todo mundo que você olhar, você tem mais dificuldade de ter atenção. E o que é que a gente está usando como canal aqui? Está na sua frente, está na minha. Com certeza. O celular. Então o que é que a gente fez? Nós desenvolvemos um aplicativo mobile para trazer todas as informações mobile, todas as pessoas estão com o celular na mão o tempo inteiro. Se olhar o guarda de trânsito, ele está olhando mais para o celular dele do que para o trânsito. Se você falar, tem uma piada que diz assim, contrata-se pedreiro. Com celular, R$30 a diária. Sem celular, 150 a diária. Por quê? Porque as pessoas... Porque vai produzir muito mais sem o celular. Exatamente. Mas aí a gente aproveita um canal de produção e de interesse para trazer uma solução. Então, a gente desenvolveu um aplicativo próprio, onde a gente tivesse todas as informações do paciente, onde a gente pudesse botar os resultados dos exames, as condições clínicas, as alergias, a prescrição, e começamos a usar... E quem chegar lá para prestar o serviço vai estar tudo no prontuário. Na intercorrência. O que é intercorrência? Alguém passou mal e chamou um médico que está de plantão na empresa. A primeira coisa que ele faz, qual é a médica? É Paula? Tá aqui, cadê? Vamos abrir o prontuário de Paula. Ele já vai lendo no caminho tudo que tem. Ele não precisa nem conhecer. Ele já sabe tudo. Ele sabe sua condição clínica, ele sabe sua idade, ele sabe as alergias. Os médicos ficam de plantão onde? Na Interne. Na nossa sede. Eles ficam na sede. Na sede, que é aqui do seu lado. Certo. Eles ficam de plantão lá e são acionados. São acionados. Esses são os plantonistas, que funcionam como o plantonista do hospital, se você fizer a analogia. E o seu médico assistente é aquele que vai, passou de manhã e não lhe vê de novo, vai daqui a 2 dias, vai passar a noite, algum dia que ele possa, ele saiu do consultório, vai dar uma passadinha, mas você está assistida pelo médico plantonista do hospital. E o seu prontuário do que você está fazendo está lá, disponível para o médico. A gente só tinha essa oportunidade, igual um hospital que tem um papel lá, você abre o prontuário e lê. Mas o médico que está no plantão... Daqui que chegasse... Exato. Então, a gente trouxe toda essa inovação. A gente tem um aplicativo que o fisioterapeuta... É o mesmo. O fisioterapeuta usa, o fonoaudiólogo, o psicólogo, o assistente social,
o médico, o farmacêutico, todos usam esse aplicativo. Aí a gente fez o segundo aplicativo, que é para o técnico de enfermagem que está na residência, ou o técnico de enfermagem visitador, que ele vai saber o que é para ele fazer, não porque espontaneamente ele está lendo uma prescrição e fazendo, mas ele vai ter uma prescrição estruturada para ele poder já saber qual é a rotina dele, do que é que ele tem que fazer de uma forma estruturada, para gerar um relatório e entrar no sistema. Eu já tô tonta, assim, já. Quem é que, assim, você, teu papel hoje é desenvolver isso na empresa? Também. Eu sou a né? CEO, então esse é o comando estratégico. Mas aí eu tenho muita gente me ajudando. Eu tenho minha filha, Gabriela Meira, que é a diretora de estratégia. Quem é Paula líder? Como é que você é como líder? Como é que você se enxerga, assim, como uma líder? Não, eu acho que eu tenho, se a gente puder ter a licença de usar uma expressão em inglês, bit and sweet. Então, ao mesmo tempo que eu posso ser acolhedora, carinhosa e mostrar muito acolhimento e aproximação às pessoas, eu tenho que usar muitas vezes o rigor da exigência que o cargo pede. E o rigor também volta à história de ser da determinação, de ter mas, assim, pontualidade, acho que o que presteza, é que a gente, né, eu acho que o exemplo do que você se importa. Eu acho que a gente pode ilustrar isso muito bem com uma pandemia. Quando a gente teve a pandemia, que precisava ter o distanciamento físico, cumprir todas as regras, máscaras e distanciamento social, muitas situações que foram para casa, situações híbridas e tal. A gente fez uma escala, foi gigantesco, foi uma experiência assim que a gente não deseja para ninguém. Eu sei que muitos negócios quebraram, muitas faliram, a gente sabe que muita gente sofreu até mais. Mas quando se foi feita a escala de quem podia ir, que dia, o que é que eu decidi quando eu olhei isso tudo? Eu disse, a primeira coisa que eu preciso juntar é a minha equipe e falar uma coisa para eles. Nós somos soldados, só que somos soldados da saúde. Soldado não tem medo de bala. Determinou uma guerra, todo mundo entra no navio, no barco, no avião e vai lutar. E todo mundo tá lá na frente e a bala tá saindo. Então, eu fui trabalhar durante um ano e meio, e todos os dias, de segunda a segunda. Eu não deixei de ir para a empresa nem um sábado, nem um domingo, hora nenhuma, momento nenhum. Chegava em casa tão mais tarde do que eu tenho hoje minha rotina. Se a gente tivesse num período desse de crise, eu não estaria nem aqui conversando com você. Saia 10 horas da noite. De tênis, rabo de cavalo, sem nada, porque você não podia usar adereço, você não podia usar nada, porque você tinha que lavar todos os dias o cabelo, porque você não sabia o que estava acontecendo, com sabão de barra. E você eu lavava, não sei nem como é que eu ainda restou o cabelo. Sabão amarelo de barra, deixava a roupa, enfiava num saco, dobrava, botava um tênis, trocava pelo outro, deixava 48 horas para trocar, porque a gente não sabia nada no começo. E a gente precisou fazer uma operação de guerra para ajudar os hospitais privados, que é a nossa área, a tirar pacientes crônicos que não precisavam do hospital para ceder essas vagas para o público. Lembra que cada hospital, por exemplo, o hospital tinha tantos português leitos, né? deu Isso. 60 leitos, o Hospital Esperança deu 15 leitos, todo mundo colaborou. E uma empresa como a nossa colaborou como ninguém. Você não tem ideia do que foi trazer o oxigênio. Porque muitos pacientes que saíam do Covid precisavam ir para casa se reabilitar e precisavam de oxigênio ainda durante muito tempo. E começou a escassez. Então eu dizia, eu sou um general, eu me enxergo como um general. E eu tinha que estar junto dos meus comandados, ou um capitão, eu tinha que estar no chão de batalha. Então, assim, eu tenho certeza que gerou muita confiança, muito laço, que a gente diz que a coisa mais importante é o laço. Eu acho que do time também, né, Paula? Isso, do time, né? De te ver lá na ponta, ela tá no rabo de cavalo, no tênis. Tá né? junto. Não tá lá em casa protegida, né, da bala, não tá... Tipo, nada, zero. Porque às vezes a gente até vê em filmes, né? Os generais ficam lá atrás, né? Não. Os Por isso que eu disse, capitão, vou pro chão. Isso, os comandantes Tenente, ficam seja, só lá cabo. mandando, vá pra frente de A batalha. gente estava junto, inclusive quando surgiu a possibilidade da vacina, que ela era bem restrita no começo. A gente fez um trabalho incrível e eu elogio muito o prefeito João Campos, que ele teve essa sensibilidade porque não estava mapeado a ação de home care. E eu liguei pro prefeito, quando eu expliquei, ele disse, puxa, você tem toda a razão, você vai falar agora com o Luciano. Então a gente
estabeleceu uma meta. Eram poucas vacinas, mas a gente tinha muita gente acima de 85 anos, com cuidadores lá, o paciente precisava tomar, o técnico que estava na casa precisava tomar, a gente tinha aqueles afastamentos, porque alguém pegou de uma prima que não sei o quê, então a gente precisava trocar. Então, assim, foi uma operação que eu posso dizer você de guerra. E aí eu acho que isso, cada vez mais, além do que eu já tinha feito sempre, fortalece o nosso propósito como líder de não deixar em momento nenhum, nos momentos mais difíceis, da gente deixar de lutar pelo aquilo que a gente precisa. Então, a gente teve uma luta Com muito certeza, séria, a tua através de equipe álcool, máscara, isso, né? de tudo, 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 tudo. E aí eu falo para vocês, para o nosso paciente não faltou nada, nada, nada. Não faltou apoio, não faltou visita, não faltou nada. E todo mundo que tinha medo e podia abrir mão dos cuidados, a gente aconselhava a abrir, porque eu acho que você tem que fazer aquilo que você acha melhor para você. Quem quis se isolar, quem não quis mais. Então, a gente foi muito compreensivo nesse momento. E nesse primeiro momento, onde as pessoas que estavam na linha de frente tomaram vacinas, obviamente que mesmo eu tendo o contato, que a gente chama cruzado, com as pessoas que tinham esse contato, a gente não tomou. Quem estava na base e não cuidava diretamente de paciente, nós não tomamos. E esperamos a segunda escala. E dá a chance de quem está lá na frente, da ponta, de tomar. Ô, Paulo, e planos, hein? Que planos, meu Deus. Que parabéns, viu? Empresa massa. Assim, e... Quero que você vá lá conhecer. E eu sinto um entusiasmo seu, assim, pelo negócio, né? Isso que a gente estava... Eu estava tendo uma reunião agora, antes da gente começar aqui, e a gente falando da equipe de venda, né? Equipe de corretores. E o pessoal diz assim, meu Deus, os corretores vêm aqui, fica tudo assim. Como é que a gente pode dizer para eles se motivarem? Como é que a gente pode dizer para eles? E termina que é seu, né? Você não tem muito, você tem como conversar comigo, você tem como me orientar, você tem como dizer, poxa, Mariana, faz assim, mas termina que tem que ser você, com o seu propósito mesmo, com o seu entusiasmo, né? A pessoa consigo mesmo tem que encontrar. Você tinha o propósito, ponto. Era o hospital, você criar esse negócio, as pessoas, ser espalhado da condição da pessoa ter um atendimento em casa, né? Então, tem o propósito da empresa também, mas você tem o seu também, né, Paulo? Você tem o seu como pessoa, como ser humano, como profissional. Eu vejo você muito entusiasmada, né? Assim, ainda, né? Graças a Deus. Eu sinto isso também. Às vezes a pessoa fala, Mariana, tu é muito vendedora de apartamento, mas às vezes... Eu me pego não pensando na venda do apartamento, eu me pego na solução que eu estou dando para aquela pessoa. Claro. Né? Veja, você não vai comprar isso, você vai comprar esse daqui. Porque o propósito da gente é muito mais do que a venda do serviço, do que a venda do apartamento. É a solução para aquela pessoa. Apoiar a pessoa, saber que você fez a diferença na vida de alguém. Eu acho que as pessoas, de uma forma geral, elas têm uma tendência muito maior de falar de alguma coisa que não gosta, isso é publicado em qualquer literatura, de 7 a 10 vezes do que ela não gosta. E de quando ela gosta de alguma coisa, ela fala uma. Com certeza. E isso se torna, às vezes, muito difícil. Mas eu acho que cada carta, cada agradecimento, cada criança que tem uma alta, cada família que recebe uma alta ou que tem um desfecho, às vezes no primeiro momento, e quando a gente recebe cartas assim de agradecimento, uma declaração e dizer o quanto foi importante naquele momento e ter terminado, de algumas pessoas que, sei lá, tá com o filho no hospital, mas precisa tomar mais 4, 5 dias de antibiótico, e aí você leva para casa e a pessoa diz assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque a angústia era tão grande, eu estava ali. Então, assim, eu acho que isso motiva a gente todo dia. A gente é uma empresa que a gente sabe que a gente é referência. Nós, numa situação extremamente difícil, porque para o nosso funcionário é difícil, porque ele não sabe aonde ele vai trabalhar. Ele vai para uma casa que pode ser boa. Não é ele, é uma loucura, né? Não é, ele trabalha na empresa, mas não trabalha na empresa. Não. Né? Ele trabalha para e ele depende da interne. empatia, né? E ele depende da empatia, o que isso às vezes torna... É assim, você é super tem um prazo competente e alguém médio. pede para você ser substituída. E você não entende por quê. Às vezes você é um profissional que você diz assim, fulaninho de tal não acertou fazer tal coisa comigo. Eu acho que é inexperiente, eu quero que troque. Aí eu disse, ele tem 15 anos de UTI de experiência. Mas, de repente, você não permitiu que ele trabalhasse. Às vezes uma pessoa pergunta, eu acho que se sua cozinheira em casa disser assim, Mariana, como é que você quer seu peixe? Não quer dizer que ela não sabe fazer o peixe, ela quer saber como é que você quer. E às vezes, se você é uma pessoa muito...
chefe, muito controladora, uma pessoa que queira muito dominar a situação, existe essa questão do respeito e da hierarquia. Você está na casa de alguém, você está no castelo de alguém. Você está numa situação que você precisa se adaptar comportamentalmente, burocraticamente e tecnicamente. Então, esses assim, são que ficam na situações- casa das pessoas são técnicos? São técnicos. São técnicos. Quem fica as 24 horas, se for o caso. Se for o caso Você tem necessitar. tratamento de 24, de 12, de 6. Você tem tratamentos pontuais, que é o que a gente chama de AD, que é assistência domiciliar, que pode ser um antibiótico. Por exemplo, uma pessoa precisa fazer 60 dias de antibiótico por uma situação mais crônica. Imagine, para onde é que ela vai? Vai tomar onde? Vai ficar 60 dias no hospital para tomar uma injeção por dia? É fogo. Então, assim, não tem. Farmácia não faz mais injeção. Uma infusão. Você precisa de um curativo, você precisa de uma infusão de sangue, você precisa de uma situação prévia, uma hidratação, um idoso. Tem 96 anos, está precisando de uma fisioterapia. Vai sair todo dia, pegar um carro, arriscar, cair na calçada, quebrar o fêmur em vez de fazer em casa. Então, assim, tem muitas coisas para fazer. Nós temos 8 produtos, não temos só o Home Care, temos o Home Care, temos o Cura Bem, temos o Durma Bem, temos o... Como se fossem serviços da Interne, serviços sim. da Interne. A gente faz serviço para o Fique Bem Hotel, que é onde a gente gerencia a parte de saúde do hotel, tanto dos funcionários quanto do hóspede. A gente faz o SIM, temos assim vários postos Onde é que agora no vocês Carnaval. divulgam mais o serviço? Vocês fazem essa parte de marketing? Sim, a gente divulga muito na internet e no boca a boca, porque ainda é uma situação que a gente não faz. O produto ainda não é tanto B2C, é um produto ainda B2B. Então a gente divulga muito mais para as fontes pagadoras e, de novo, porque eu falei para você no começo, o médico é a origem de tudo. Agora, quanto ao SIM, a gente tem as empresas especializadas em eventos e os parceiros que já são normalmente. Por exemplo, o SAMU é uma situação pública, né? É um serviço público maravilhoso, reconhecido no Brasil inteiro. O nosso em Recife é excepcional, ele faz o Galo da Madrugada. Nós fazemos juntos com ele. A gente faz o Galo da Madrugada, chão, rua, porque é o SIM, é o Serviço Interno Imóvel. A gente provê os postos. Mas aí, bota a ambulância junto, não. não. A gente faz o posto. Faz o posto. Quem faz a ambulância é o SAMU, que faz o resgate, entendeu? Então a gente tem modulações de serviços e que a gente pode modular para a necessidade da situação. Casamentos, festas de 15 anos. Teve uma vez uma pessoa que me perguntou, puxa, eu achei uma besteira, mas a empresa que está organizando o meu aniversário recomendou que a gente levasse uma ambulância. O que é que você acha? Você é tão minha amiga? Eu disse, eu recomendo que sim. Mas se você achar que é um custo desnecessário, corte. Aí a empresa convenceu a ele, pela experiência que ela tinha anteriores, que sim. E esse era um grande amigo meu. Não me lembro se ele estava fazendo uns 50 anos. E aí, por coincidência, o irmão dele infartou na festa. Você precisou ver mesmo. Infartou. E se salvou. Na hora, teve todo o serviço médico, levou para o hospital. E ele disse, puxa, Paula, foi melhor do que a champanhe do meu aniversário. Foi ter ambulância. Então, veja, às vezes uma coisa que você acha que é desnecessária. E tem eventos que são obrigatórios. Por exemplo, o jockey. Ele só pode ter corrida com ambulância lá. Ele não pode ter. Não é proibido. É proibido por lei. Então, você tem eventos esportivos, você tem corridas, você tem várias coisas que você pode fazer para cuidar da saúde dos outros. E esse é o propósito da Interne. Levar a saúde onde você está, em qualquer ambiente que seja extra-hospitalar. O hospital... Você acredita nesse serviço de uma forma geral? Eu acredito muito. Né? Desse serviço... além de ser hospital, mas serviço que você leve até onde a pessoa está. Sim, eu acredito muito. Né? Desde até essa coisa até que eu fico pensando de shopping, de roupa até, né? Tudo, né? Cabeleireiro, sei lá. Apartamento, como é que eu vou vender apartamento? O que é que eu penso muito nessa coisa que as pessoas não querem mais... querem o conforto mesmo de trazer. Não só na doença, né? E a mas pandemia ainda trouxe mais uma coisa, né? A vontade de estar em casa, né? Você Total. valorizar a sua casa. Total. Que é um ambiente que você vê onde você estava mais seguro. Fique em casa. Total. Então, imagine, você E está em são casa coisas e que alguém chega... vieram que não vão mais embora, né? elas vão fazer parte da nossa cultura ainda por muito tempo. Inclusive, os nossos empreendimentos novos, a gente tem tentado até adaptar para essa realidade mesmo, assim, de usar mais a casa, de usar a sala, de usar mais esses ambientes. Porque essas coisas de ficar dentro de casa realmente vieram para ou fazer prédios inteligentes, como vocês estão fazendo, né? Aquele que você me mostrou belíssimo, né? Do rooftop. Do rooftop, Então, onde você tem muitas situações agradáveis dentro do local que você mora. Então, você evita de estar se expondo na rua, de ter que sair para outro lugar, seus deslocamentos. E você tem os prédios inteligentes que estão oferecendo
muito conforto lá dentro. de... Mesmo que seu apartamento não possa ser tão grande. Aí é uma Sim, mas você questão tem no econômica. condomínio, Você tem né? tudo isso. Então, isso é muito bacana. É verdade. Paula, obrigada, viu? Estamos acabando o nosso episódio maravilhoso. Pô, você já estou sem respirar. De tanta história, eu acho que é importante a gente levar, né? A história da tua empresa, a tua história. Eu nunca busco muito esse viés, mas, querendo ou não, é uma mulher, né? Aqui a gente tá de mulher para mulher que trabalha como empreendedora. Eu não puxo muito para esse viés feminino, mas, querendo ou não, somos, né, mulheres e temos tantas outras atribuições, tantas outras obrigações, né? Querendo ou não sendo ou feminista ou não feminista, mas e eu acho muito lindo quando a gente decide, não que seja certo ou errado, mas quando a gente decide empreender. Porque as outras coisas vão vir, as outras responsabilidades da mulher sempre virá. Quando a gente decide empreender, é uma decisão, é uma coragem danada, né? Porque a gente sabe que as outras responsabilidades como mulher não vão deixar de existir. A gente não abre mão daquilo para ser empreendedora, né? A gente acrescenta o desafio de ser empreendedora. A gente não deixa, vou deixar de ser isso aqui para ser empreendedora. Não é real, né? A gente simplesmente acrescenta. Então, assim, é muito orgulho pra gente ver você aqui. Obrigada demais. Tem um presente que as meninas separaram pra você. Obrigada. Quanto carinho. De agradecimento. Olha isso, que legal. Espero que você goste. Ai, que linda. Obrigada. Abra. Foi massa. Agradeço você demais por compartilhar com a gente. Ai, que bom. Água é vida. Que lindo. Não, ainda tem os... Olha aí, especial. Ai, com não meu é nome. qualquer Obrigada. uma. Isso aqui também é especialíssimo para obrigada. você. Quanto carinho. Abra aí pra Muito você obrigada. se lembrar da gente. Agradeço muito. Muito obrigada. Tudo que vocês fazem é muito lindo, com muito capricho. Carinho, né? A gente ama mesmo. Que lindo esse Deixa eu livro. te perguntar uma coisa. Diz pra gente, se as pessoas quiserem pegar informações contigo, ou da internet, ou te achar nas redes sociais, ou achar a internet, né? Tirar dúvidas, né? Enfim, tirar dúvida. Eu acho que existe muita dúvida do serviço, né, Paula? Isso. Ai, que do lindo, serviço. que coisa linda. Que Ai, vem maravilhoso. Olha que top. Maravilhoso, que lindo. Olha meu copo, que lindo. Cheers. Brindar a vida. Brindar a vida. Comemorar Cheers. a Obrigada. vida. Eu que Muito agradeço obrigada. por ele estar aqui. Então, como é que o pessoal acha, assim? Então, a gente tem o nosso... Acho que foi duplicidade, né? Depois a gente... Nós estamos, né, na internet, né? Interne. Eu, pessoalmente, Paula Meira A, no Instagram. A Interne também está lá no Instagram. Nós temos blog, nós temos chat. Se você entra, já tem algumas perguntas que você vai fazer. Tem um trabalho conosco, tem tudo. Então, tudo, eu acho que a mídia social ajuda muito a gente. A explicar, né, o que explicar o que é. Saber, né? Eu acho que tem tanta gente que nem imagina que existe o serviço, ou que possa ajudar a vida da pessoa. Como você falou, medicação. Se for uma medicação injetável, né? A pessoa, como eu vou fazer? Eu ficar em um hospital tanto tempo só para tomar... Uma injeção. Uma injeção. Não, Veja e curativo, que que às vezes é de longo prazo. Então, assim, você pode trabalhar, você às vezes está com curativo, você marca o local que você vai. Então, tudo isso. Agora, a gente tem procurado cada vez mais fazer educação médica. Então, assim, a gente sempre acha que o melhor caminho, a decisão é a médica. Então, a gente visita muito médico, a gente conversa muito, a gente está na nova geração, eu acho que os médicos da minha idade para cima todos conhecem, todos referenciam, mas existe a geração nova, né? A geração nova, então a gente tem um propósito de estar trazendo por semana pelo menos 4 médicos na empresa, novos médicos que vai conhecer o serviço. Estamos fazendo agora, em março. Esse era um projeto antes da pandemia, a pandemia cancelou. Estamos fazendo residência para que o médico consiga, vai fazer geriatria, residência médica, residência de enfermagem, onde as pessoas conheçam o serviço e vejam essa oportunidade. Porque sempre o cuidado técnico sempre é o que vai lhe trazer a maior referência. Não que as pessoas não possam escolher por si só e dizer, eu preciso fazer assim. Agora, por exemplo, a gente faz a polissonografia. Aí a pessoa me pergunta, faço em casa ou faço no seu instituto? A gente tem um instituto. Aí eu disse, olha, veja bem, se você quiser a coisa mais fidedigna e seu médico permitir, faça na sua casa. É como você dorme sempre. Aí você vai saber. Você vem para cá, você pode dormir melhor, pode dormir pior. E aí pode tudo fazer isso a gente diferença no explica. Resultado. E temos o maior prazer de conversar com as pessoas, receber, mostrar aquilo que a gente faz e acolher.
Que Muito bom. obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Minha gente, sigam no YouTube. A gente vai colocar esse episódio no Spotify e no YouTube, no nosso Instagram. Comentem, se inscrevam em nosso canal para que a gente possa aí crescer esse projeto, tá? Minhas redes sociais são Pernambuco Consultora e Mariana Vanderlei. E Paula, obrigada Obrigada. demais. Eu que Obrigada a agradeço. todos. Obrigada. Menina, tu é fera.